vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nas músicas que nós estávamos cantando, eu não combinei nada com o Tiago, mas as músicas que ele escolheu falam exatamente do assunto que eu quero falar. A primeira música fala de um momento assim que o músico e o grupo de música descobriu que eles estavam adorando a música, adorando o ritmo da música, a melodia da música, estavam adorando a beleza da música, a harmonia da música, e assim como se fosse a vida deles e objetivo da vida deles. Então vinham, eles tocavam, eles eram assim, as pessoas se emocionavam com a música, e eles se emocionavam com a música, e eles começaram a perceber que Jesus estava do lado de fora, e não era o centro dessa música, não era o centro do louvor, não era o centro, a música era o centro, eles eram o centro. A música fazia muito bem para eles, não Jesus. Aí depois veio uma outra música que fala, aí eu posso amar. Lembram dessa música? Como é que é a letra dela? Alguém lembra? Então eu posso amar. Ninguém lembra? Como é que começa essa música? Vivo hoje estou aqui, pois Deus decidiu me amar. É uma decisão de Deus. Ele nos amou primeiro, e aí Ele inunda o nosso coração do amor dEle, e só o amor dEle presta. O nosso amor humano, por mais que eu acho que ele é justo, ele está contaminado, sempre está contaminado de orgulho, certo? Então o nosso amor, ele não presta, só o amor de Deus presta. E ele começa a descobrir que só através de Jesus Cristo ele consegue realmente amar o amor de Deus. Então o amor de Deus não é uma coisa que nós aprendemos, não é uma coisa assim que alguém dá um sermão aqui, um belo de um sermão, ou o pai dá uma bronca no filho, e aí o filho passa a ser filho de Deus e passa a amar. Que é nada, ele começa a ser obediente, ele começa a ser um cara equilibrado, um cara correto, mas pode muito bem morrer e ir para o inferno, bem educadinho, indo para o inferno. Por quê? Porque o que vai fazer diferença é Jesus. Você viu? E aí vem uma música falando só de Jesus. Que doce nome é Jesus. E aí o Tiago fala assim, nós conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. E vocês vão ver que na medida que a gente for estudando, vocês vão ver que é exatamente esse conteúdo que é o meu assunto dessa noite. Então é maravilhoso isso, né? Porque muitas vezes a gente diz, canta e tal música que vai falar do assunto que eu vou falar, mas não é o caso. Então vocês vão, sabendo disso, fiquem também felizes. Não é uma questão de coincidência, porque todas as músicas estão na coincidência, então, certo? A primeira coisa que eu queria falar assim é a situação de Adão e de Eva. Lá no jardim é chamado paraíso, e como a gente deseja esse paraíso. Eu estava pensando nesse assunto, como era belo o paraíso que Deus tinha feito, mas chegou um momento para Eva que aquele paraíso virou cinza, virou cor de cinza, um tom de cinza mais claro, um tom de cinza médio, um tom de cinza mais escuro. Ele vai perdendo o brilho, vai perdendo o gosto, vai perdendo o valor. Por quê?
Porque o diabo começou a colocar minhoquinhas na cabeça de Eva. E aí ela começou a ver assim, que ela estava contente com feijão e arroz, quando ela poderia ter caviar na sua mesa, né? E aí ela começou a ficar descontente com o arroz e o feijão. Ela começou a ficar com tédio do arroz e frustrada com aquilo, porque mas se Deus capacitou tanto, Deus deu tanto poder aos anjos, e se ela é sopro de Deus, por que ela é tão fraquinha? Por que ela é tão simplesinha? Por que ela é tão menina? E ela poderia ser muito mais. E era isso que as trevas estavam engendrando coisas na cabeça dela. E você olha assim, chegou um momento que tudo era cinza, sabe? A beleza daquele paraíso virou tudo cinza, como às vezes numa encrenca em casa, uma mágoa, uma falta de respeito, a casa vira cinza, o marido vira cinza, a esposa vira tom de cinza, né? Perde a graça por causa de alguma coisa desequilibrada que aconteceu no coração, não é? E foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. O descontentamento, quando o centro não era a música, o centro não era o paraíso, a coisa mais importante não era o paraíso, a coisa mais importante não era a ciência, não era um entendimento, não era poder, não era autoridade, não era perspicácia, sabedoria, não era a coisa mais importante para Eva. Teria que ser o Criador dentro dela. Ele vinha falar todas as tardes com os dois. Isso tinha que bastar, mas não bastou. Então aí está a razão dos tons de cinza, do descontentamento, do tédio que Deus fala no capítulo 3 de Gênesis, né? Vem daí. Quando a simplicidade que Deus tinha dado para Adão e Eva era a chave do perdão. Porque se Deus desse tanto poder para Adão e Eva, desse tanta capacidade, tanto raciocínio, tanta inteligência, tanta sabedoria, como Ele deu a alguns anjos, não teria como dar o perdão, como Ele nunca deu perdão ao diabo, que era um anjo de luz, poderoso, um dos mais poderosos dos anjos. Ele nunca concedeu perdão, não porque ele é mau, porque ele é justo. Então, quando Deus tira, assim, faz Adão e Eva serem meninos, simples, Deus estava tendo um plano. Deus estava protegendo Adão e Eva para dar um dia capacidade superior através do seu Filho Jesus. Deus tinha um plano longo de anos, um plano muito grande e que não seria feito do dia para a noite. A Bíblia diz em Gálatas que no tempo certo Deus enviou o seu Filho para vir a esse mundo. Então tudo tinha um plano, certo? Em Colossenses 3, eu queria que um irmão lesse Colossenses 3, o verso 15. Colossenses 3, 15. Quem gosta de ler, leia lá. Pode ler até ali. Seja a paz de Cristo o arco do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, a paz de Cristo
seja aquilo que decide as coisas no teu coração. Nunca tome decisões no teu coração sem a paz de Cristo. Nunca tome decisões por conflito, por ansiedade, por dúvida, por queixa, por alguma coisa que está acontecendo, uma situação ruim que está acontecendo, né? Não tome decisões, seja a paz de Cristo aquilo que vai atuar para a tua decisão em teu coração sobre qualquer circunstância, né? E sede agradecidos a Deus em tudo. Isso vai colocar os teus pés no chão e em submissão a Deus. Se você não pode agradecer, e se você está com raiva, e você está magoado, você não consegue agradecer, então você não está tendo a paz de Cristo. Então a chave sempre é o agradecimento. Então o próprio diabo, ele vai fazer favores aos seus súditos, para que eles devam favores ao diabo e sejam escravos do diabo. E Deus, ele está dizendo assim para você: seja agradecido, olhe as bênçãos que Deus te dá, veja quanto Ele é bom. Nós não cantamos isso? Veja quanto Ele é bom e agradeça. Isso vai colocar os teus pés no chão para você não pecar no momento de tentação. O verso 14, coloca lá, o verso anterior. Alguém leia para nós? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse amor é o amor de Deus, que a gente começou falando em João 13, né? Desse amor. Ele é perfeito, ele não tem contaminação de orgulho nesse amor. Então o amor de Deus é Jesus dentro de você, e ele está dizendo assim, acima de tudo, porém, esteja esse amor de Deus, esteja Jesus dentro de você, que ele é a garantia da perfeição, ele é o termômetro da perfeição, ele é o que é aquela liga da perfeição, é aquele que é o braço direito que não deixa você cair. É quando aquele menino está correndo para atravessar a rua, e ele não vê o carro, a mãe ou o pai pega e não deixa correr, porque sabe que vai dar acidente. É o vínculo da perfeição. Não depende de você, depende de você ter, vamos dizer assim, essa mãe, esse pai atrás para pegar, porque a criança vai bater no carro, ela não olha, ela só olhou o quê? Que o irmãozinho está lá do outro lado, e ela corre lá, ela não olha se vem carro ou não, ela só atravessa. Não é assim? Ele diz assim, a perfeição nesse caso é que a mãe ou o pai, o irmão mais velho pega, né? E nesse caso, na dúvida, na mágoa, no ressentimento, na tempestade na alma, Deus é essa mão que pega para você não cair numa armadilha, para você não dar a luz a um pecado, para você não consumar um pecado no teu coração e estragar o teu dia, estragar o relacionamento, né? Ficar as coisas mais difíceis. Outro texto, 1 João 3,9. 1 João 3,9. Não, acho que não, é esse mesmo. Vamos ler todos juntos? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse versículo está tratando da essência. A essência é e não a música. A essência não é a música, a essência é Jesus. Não é isso que foi cantado? A essência não é a religião,
A essência não são os 10 mandamentos. Você pode tentar cumprir todos os 10 mandamentos. Você vai ser um cara bem educado, mas não vai se tornar filho de Deus. Agora, se você recebe o Filho de Deus para morar dentro do teu coração, ele te faz filho de Deus. Por isso ele diz assim: você é nascido de Deus. E o nascido de Deus não é mais escravo da natureza pecaminosa, da inclinação pecaminosa, porque tem dentro dele o quê? A divina semente. Não é um aprendizado, irmãos. Não é decorar versículos, decorar o sermão do pastor Marcos. Entende? Não é isso. É uma pessoa dentro de você. É uma divina semente. É espiritual isso. Aí você diz: mas eu não entendo o que esse cara está falando. Ore para entender. Ore esse versículo. Ore para que dentro de você tenha essa divina semente. Outro versículo, 1 Pedro 1, verso 22 e 23. Um outro irmão, ou pode ser o Marquinho, que queira ler, pode ler. Purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e tem vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Então, volta lá por 22. Primeiro se purifica a alma, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele foi sacrificado para tirar o pecado. Os meus pecados são lavados no sangue de Jesus. Então eu não tenho que falar para as pessoas e para Deus que eu não tenho pecado para ser aceito. Deus está dizendo assim: não, o sangue de Jesus remove o teu pecado, mas você precisa confessar. Pela vossa obediência à verdade, que é a confissão, tendo em vista o que? O amor entre os irmãos, sem fingimento, sem falsidade, sem aquele sorrisinho, mas guarda mágoa por trás. Ele está dizendo: tira isso, amai-vos realmente uns aos outros ardentemente. Então nunca vai ter no teu coração aquela frase: bem feito, se lascou, merecia. Não vai ter. Quem tem o amor de Deus não vai ter esse sentimento, porque o amor de Deus, ele é diferente. O 23. Pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Regenerar é esse nascido de Deus, e ele está dizendo assim: é uma semente divina no teu coração. Então as crianças precisam ter essa semente divina no coração delas. Não é porque uma criança é inocente que ela já tem o Espírito Santo e por ser inocente vai para o céu. Não é. Precisa haver dentro das crianças daqui essa divina semente no coração delas. Se elas são pré-adolescentes, precisa ter essa divina semente. Se são adolescentes, se são jovens, precisam ter, porque senão a gente fica muito domesticado. E os domesticados não são filhos de Deus. A gente precisa compreender isso, porque a gente fica doutrinadinho, fica bem quietinho na igreja, ouve, mas o coração não é de Jesus. Jesus não é um doce nome para essa alma, né? Normalmente quando eu vou falar desse assunto, eu começo falando de um exemplo chamado amor de galinha. Vocês já ouviram esse exemplo, né? Você pode colocar até dezenas e centenas de ovos para a galinha cuidar. Quando choca todos aqueles ovos, ela tem 70, 80, 100 pintinhos. E ela cuida de todos os pintinhos. E ela ama
todos os pintinhos, até aqueles ovos que foram colocados que não são dela. Mas se vier uma outra galinha, com 5, com 10, com 15, com 50, e começar a chegar muito perto dos pintinhos da outra, ela corre atrás e pinica os outros. Entende que esse amor interesseiro é amor de galinha? E a gente precisa fazer um autoexame sempre. O amor que está dentro de mim é amor de galinha, que é um amor interesseiro. Eu faço aquilo que é do meu interesse, do interesse dos meus. Eu sou uma galinha choca, que cuido bem dos meus pintinhos. É muito importante a gente perceber assim, que a espiritualidade de alguém não são por essas ações, mas é o quanto tem amor por Deus, quanto tem amor pela sua palavra, pela oração, pela salvação das pessoas, ajudar a pessoa a sair do atoleiro, né? É um amor altruísta, é o amor de Deus aí. Tem duas coisas que aconteceram com a igreja na história. A história da igreja nas catatumbas e a história da igreja nas cruzadas. Não é cruzada evangelística, é cruzada contra... Porque os árabes começaram a invadir a Turquia, onde era uma das sedes do cristianismo. Constantinopla ficava na Turquia. E as cruzadas eram um tempo de luta, de guerra, foi do ano 700 a 1200. São 500 anos de guerra do cristianismo, mas não foi o cristianismo que começou a guerra, foram os árabes, porque eles vieram, eles invadiram, tanto que eles moram na Turquia. Você vai lá em termos de turismo, conhece as igrejas lá da Ásia, não sei se são as 7 completas que estão lá, mas tem várias daquelas 7 igrejas, várias daquelas 7 que falam em Apocalipse lá na Turquia. E os cristãos vão conhecer os lugares daquelas igrejas que fala no livro de Apocalipse. Mas o povo lá não tem mais nada a ver com os cristãos que moraram lá, porque eles perderam a guerra, muitos morreram, muitos tiveram que fugir de lá, e os árabes, né, dominam aquela região toda lá. Aí o que acontece? Uma diferença. A igreja das catatumbas era uma igreja mais pobre. Era uma igreja perseguida. Era uma igreja que morria pela fé. O Império Romano não acreditava no Deus da Bíblia. Os italianos tinham o seu próprio Deus, tinham os seus deuses. E os italianos, irmãos, eles eram o Império Romano. É muito próximo isso de nós, porque aqui em Chopinzinho a maior parte, ou no sudoeste do Paraná, a maior parte da população é população de italianos. Então é uma história que pode identificar bem nós. O Império Romano tinha os seus deuses. E aí qualquer um que não adorava esses deuses e adorasse outros deuses era perseguido. E os cristãos adoravam o Deus da Bíblia, o único Deus, e não poderia adorar outros deuses. Então o nosso Deus era um Deus exclusivo. E por isso os cristãos eram mortos por isso. Paulo foi morto por isso. E muitos foram mortos nas arenas, mortos em todo lugar, né?
E aí os cristãos, para viver bem em tempos mais difíceis, moravam em catatumbas. Você vai para Roma e você descobre esses lugares que eu estou falando, das catatumbas de Roma, aonde os cristãos viviam escondidos para não serem mortos. Só que era uma igreja viva, de fé viva. Era uma igreja que amava muito a Deus. Não era uma igreja de cristãos nominais. Mas o coração tinha Jesus. Já a igreja, isso é ali, no ano 200, né? Cento e tanto, até 300. Em 300 veio Constantino, que era o imperador romano, que se converteu ao cristianismo e tornou o Império Romano todo cristão. Aí todo mundo se tornou cristão. Só que todo mundo se tornou cristão, a maioria nominalmente. Mas a igreja cristã se tornou uma igreja poderosa. Poderosa com dinheiro e poderosa em armas por causa do império. E quando veio as guerras das cruzadas, então era uma igreja que lutava essas guerras, mas pouco conseguia converter uma pessoa. São Francisco de Assis, ele queria evangelizar esses árabes para acabar com a guerra. E ele fez uma comissão lá para evangelizar todos os árabes para ver se acabava com a guerra. Não conseguiu evangelizar ninguém dos árabes. Aí o que ele fez? Foi trabalhar com os próprios cristãos, os soldados cristãos, e evangelizar esses soldados que estavam com o mundo deles tudo tom de cinza. Assim como uma pessoa muito depressiva começa a ver a vida em tons de cinza. Eva queria tanto sair do tom de cinza e entrou no império do tom de cinza. Viu como é? É por falta assim de ter o contentamento no seu Criador, de ter alegria no seu Criador, porque acha chatíssimo demais orar, acha chatíssimo demais ler a Bíblia. Aqui ficaria bom um copinho de cerveja, né? Então entende que a felicidade está num outro lugar. E nesse outro lugar não tem tom de cinza. Parece que não tem. Parece que não tem. Mas tem, irmãos. Vamos para frente. A igreja de Corinto, ela colocou o centro do culto, o dom espiritual. Por quê? Porque quem tivesse um dom, o que fosse o dom, era como garantia de espiritualidade. Mas a igreja de Corinto era uma igreja muito imatura. Então eu quero dizer assim, nós temos a tendência de querermos ser aceitos, de querermos ser vistos, querermos ser lembrados. E às vezes podemos até usar coisas de dentro da igreja para alimentar o nosso ego, como a igreja de Corinto achava assim que por falar línguas estranhas era muito espiritual. O outro, por ter feito uma expulsão de demônio, era muito espiritual. O outro, porque fez oração e houve milagre, era muito espiritual. Quando Jesus ele diz assim, o mundo vai conhecer vocês como discípulos, o mundo vai conhecer vocês como meus discípulos, se tiverdes
amor uns pelos outros, a prova. O certificado, a tua identidade como a tua identidade como um cristão real, espiritual, é o amor de Deus dentro de você, que é Jesus, é a divina semente dentro de você, né? Então, coloque lá Romanos 8, verso 16. Romanos 8, rapaz, mas você é muito rápido, eu fico impressionado. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? O próprio... Esse capítulo, ele fala da nossa filiação em Deus. Então leia em casa esse capítulo, o capítulo 8. Ele fala de que Ele te faz filho dEle. E Ele te faz filho dEle através de Jesus dentro de você, que você tem a divina semente. E o Espírito Santo dentro do dentro de você, dentro do teu corpo, no teu espírito, testifica que você é filho de Deus. O teu espírito se relaciona com o Espírito Santo, e a paz de Deus vem no teu coração. Ela é o árbitro. O amor de Deus é o vínculo da perfeição, como a gente leu anteriormente. E aí? 1 João 4, 7, 8 e 9. Leia lá. Não, leia lá não. Coloque lá. Vamos ler juntos? Amados a outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Agora o 20. O 19, antes. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi isso que você falou, Tiago? O 20. Se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você não aprende a amar. Você precisa sempre de Jesus para amar. João Batista dizia assim: convém que Jesus cresça dentro de nós, porque ele sabia que esse era o segredo. Se Jesus crescesse, nós íamos, como é que a música diz? Eu posso amar. Não foi isso que nós cantamos? Ou já esqueceram? Eu posso amar. Não lembra que a gente cantou isso? Porque se Jesus crescer dentro de nós, nós podemos amar, porque o amor é de Deus. Jesus é a expressão de Deus, e Jesus, ele pode morar no teu coração. E Deus, o Pai, enxerga o Marquinho e enxerga Jesus. Ele enxerga, isso é o que importa. E ele é a expressão do teu contentamento. Porque se Jesus cresce dentro do Marquinho, não vai ser a profissão do Marquinho que vai dar contentamento. Não vai ser o dinheiro, não vai ser viagem, não vai ser Amanda, não vai ser essa piazada toda que vai dar contentamento. Precisa ser Ele a fonte da tua felicidade. Ele ainda diz, como a gente estudou anteriormente: se vos perseguirem, se mentirem, disserem todo o mal contra vocês, por minha causa, vocês são felizes. Porque você não olha para a circunstância, você olha para aquele que mora dentro de você, e é relacionamento.
Não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que cresce. Em Romanos 5 diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então não é uma coisa que você se dedica a aprender. Eu acho que é muito importante decorar versículos. Entende? Vocês sabem disso, porque muitos daqui aprenderam versículos de cor, porque eu os ajudei e cobrei. Mas o que transforma a nossa vida não é decorar versículos. É o próprio Jesus. Jesus é vivo. É uma pessoa que mora dentro de você e fala ao teu coração. Como o diabo também pode falar na tua mente e dizer, é bonitinho o que o pastor Marcos está falando. Ah, não é bem assim. É uma historinha lindinha que ele fala. Mas não é bem assim. Não dê ouvido para isso aí. Vai ter essa falação toda na mente, vai ter. Mas tem como vencer tudo isso no nome de Jesus. Muito bem?